Olá pessoal, hoje eu vou mostrar a programação que foi feita nesse rádio do Albander. Ele é FM e DMR, é o Kaidera CDR300 UV, mesmo rádio que o Retevis RT73. São exatamente iguais, tá bom? Então vamos ligar o rádio, aqui botão de power, aperte e segura 3 segundos. Beleza, o rádio já volta na última configuração, foi desligado, então ele está no modo FM, no VFO-A e VFO no VFO-B. Então embaixo é sempre o VFO-B, em cima o VFO-A, e aqui está no modo VFO, e aqui já está no modo de memória na zona 1, onde tem a casinha zona 1. Tá? GPS, como ele foi ligado, ele vai demorar um pouquinho, está aqui, está vermelho ainda, né? Ele já vem com a hora certa porque ele se ajusta a própria hora, ele vai ajustar a hora e data pelo GPS, tá? O sinal do GPS. Então vamos falar um pouquinho de como foi programado esse rádio aqui, né? Eu deixei aqui o P1 para a gente andar pelas zonas. Então tem todas essas zonas aqui, ó, foram colocadas zonas de repetidoras de FM. Então foi colocadas as repetidoras de FM lá da região do meu cliente, né? Que é a região de Guaíra, tá bom? Aqui no estado de São Paulo. Aqui hotspot, então esse HS é uma abreviatura de hotspot para facilitar a identificação. Então hotspot usuais, então são os TGs mais utilizados. Hotspot estados, então são todos os TGs de estados, porque cada estado ou cada unidade federativa do Brasil tem um TG. Então Brasil tem Bahia, por exemplo, tem um TG, São Paulo tem outro TG, Minas Gerais tem outro TG, né? Então todos os TGs estão aqui, separados por UF e por distrito. Região Norte tem um TG, região Sudeste tem outro, Centro-Oeste tem outro, Sul tem outro. Então aqui também. Repetidoras de São Paulo. Hoje nós temos quase 80 repetidoras ao todo aqui no Brasil digitais, DMR, da Brandmaster. E podemos dizer que quase que 50% são paulistas, são de São Paulo, né? Então eu dividi um grupo dos TGs das repetidoras de São Paulo e outro do resto do Brasil, para ficar mais fácil, tá? Então aqui fica as de São Paulo e aqui fica de todo o restante. Então no caso do Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e etc. Aí as repetidoras digitais da região do meu cliente: Jaboticabal, Votuporanga. Eu abreviei aqui porque não cabe a palavra inteira, né? Então ficou Vote, né? Votuporanga, São José do Rio Preto, Olímpia, Araraquara, Indaiatuba. Eu coloquei a minha aqui porque eu faço teste, né? E breve vai ter uma nova, que a gente já tem a frequência, mas eu não tenho a localização ainda exata. Então eu deixei aqui breve nova, porque a hora que entrar no ar é lá perto da região de São José do Rio Preto, um pouquinho para cima. Pode ser que esse meu cliente que está lá na região de Guaíra, ele consiga acessar. E voltamos aqui para a repetidora de FM. Depois eu vou entrar em cada zona dessa e mostrar o que está configurado. Vamos já começando aqui o hotspot usuais. Para confirmar, você aperta o botãozinho de seletor de canal e pronto. Então você está na zona 2, que é o hotspot local, né? E você vai poder acessar aqui os TGs que foram configurados. Quais TGs foram configurados? Foram configurados TGs mais usuais, por isso que chama HS usuais, né? Então você tem aqui local, que é mais para você marcar o Brandmaster que você está acessando aqui, o seu rádio está ligado no hotspot, não está na repetidora, para indicar que está pelo seu hotspot. Então quando alguém te chamar no privativo, o pessoal vai saber que você está por aqui, basta você apertar o PTT e você não está incomodando ninguém, porque você está no local do seu hotspot, né? TG724 Brasil. Esse TG724 Brasil, ele, como hotspot, ele trabalha com 2 slots, ele é 2 antenas. Eu deixei funcionando igual exatamente a repetidora. Então o slot 1, TG724 permanente, já está direto aí.
não precisa apertar para entrar ou para acessar o TG 724 Brasil. Basta você colocar no hotspot Brasil e você já vai estar ouvindo. Caso alguém esteja transmitindo, né, lá no TG 724, já vai estar ouvindo. Os demais TGs é necessário ativar, né? E quando você ativa, fica lá por um tempo de 9, 10 minutos mais ou menos. Se você não usar, ele desativa automaticamente. O 724 Brasil não, ele está permanente, tá ok? No momento não tem ninguém falando, por isso que nós não estamos ouvindo ninguém. Aí você tem NetBR, esse sim, precisaria apertar para poder ouvir o NetBR, e se tá alguém falando, né, aí você ouviria. Se não tem ninguém falando também, você não vai ouvir. Mas vamos apertar aqui para mostrar. NetBR, vou colocar no Papo BR, vai. Às vezes tem mais gente falando no Papo BR, então vamos lá. Papo BR, aperta. Soltei. Se tivesse alguém falando aqui no Papo BR, automaticamente você já estaria recebendo, tá? Se ninguém falar durante 9, 10 minutos, esse Papo BR ele vai ser automaticamente desconectado. Se você estiver utilizando ele falando regularmente, ele vai ficar ativado, né? E nós chamamos isso aí de TG dinâmico, tá? No caso do 724 lá no Brasil, ele é um TG estático, ou seja, ele está permanente. Esse aqui ele é um dinâmico, ele fica temporariamente. Se você não der um comando para desconectar, automaticamente, se ninguém utilizar o seu hotspot, nem você, né? Automaticamente, mesmo que alguém esteja usando lá o TG, no caso aqui o Papo BR, ele vai ser desconectado em 9, 10 minutos, tá ok? Então vamos para os próximos TGs aqui, ó. WW Inglês, Portugal, NetCT, SOS Nacional. Então, às vezes a Defesa Civil usa para eventos, né, esse TG aqui, que é o SOS Nacional. Scout Brasil, que é Escoteiros do Brasil, eles utilizam aí em concursos, né, e outras coisas mais, esse TG. Scout Inter é internacional, né, os escoteiros do mundo inteiro utilizam. Eventos especiais, de vez em quando ocorre alguns eventos especiais, utiliza esse TG. TG Tech BR para assuntos técnicos, falar sobre eletrônica, rádio, né. SAT-BR é um TG também só para falar sobre satélites, então o pessoal que gosta de falar de satélite às vezes estão aqui conversando, né? Lembrando que para você ouvir o pessoal, obrigatoriamente você tem que dar o PTT, tem que apertar o PTT. Se você não aperta o PTT, o rádio não vai entrar no TG, tá? Você tem que informar lá o Brandmaster que você está utilizando o que você quer utilizar esse TG, né? O Fusion BR, né, que você sai lá na rede Fusion, tá ok? É um TG nosso aqui que a gente tem na DMR, que vai sair no Fusion, e o Fusion que sai lá aqui também no DMR, nesse TG. APRS, todos vão ter esse APRS? Não, todas as zonas não. Você vai ter aqui o APRS nesse hotspot e nas repetidoras, para que você possa, quando você quer spotar, né, assim dizendo, ou quando você quer informar lá na rede aprs.fi, que tem um mapa que a gente acessa pela internet, a localização da onde você está, ou aonde você está indo, o trajeto que você está fazendo, vai ser através desse TG aqui, o APRS. Você deixa aqui automaticamente, ele está desligado aqui, o GPS ainda não pegou o sinal, né? Porque está frio, daqui a pouco ele vai pegar, e outra, eu estou dentro de casa também, é mais difícil. Quando você está na rua, no carro, essa anteninha aqui do GPS ela é mais eficiente. Mas logo logo ele vai ficar verdinho aí. O que acontece? A cada 90 segundos, esse rádio aqui vai transmitir a sua posição. Podia ter programado menos? Podia ter programado mais? Poderia. 90 segundos está de bom tamanho, né? Para quem está viajando e utilizando a rede APRS para informar a localização. Se você ficar dando portadora continuamente, é totalmente desnecessário, né? Porque a cada 1 minuto e meio, mais ou menos, você vai ter se deslocado aí, talvez 1 quilômetro, né? E ele vai estar fazendo o rastreamento lá na rede aprs.fi. E desconecte, quando você precisa desconectar, forçar a desconexão de um grupo. Eu vou mostrar aqui como é que você faz, tá? Vamos entrar lá no TG. Agora não tem ninguém, mas eu vou apertar aqui, ó.
Desligado. Desligado. Todos os TGs que porventura estivessem conectados de forma dinâmica, né, eles iriam cair do TG do slot 2 do seu hotspot, tá bom? Então agora não teria mais ninguém transmitindo. Para fazer isso, não pode estar o slot 2 sendo utilizado. Tá? Você tem que estar, ninguém pode estar falando lá, você não pode estar ouvindo ninguém. Então eu vou explicar mais ou menos isso aqui, colocando lá no TG91, que tem sempre gente falando, né? Então, não esquece, tem que apertar o PTT. Vamos apertar o PTT, vai entrar no TG91 WW Inglês, que é o inglês mundial, onde todo mundo fala inglês de qualquer lugar do mundo. Santa Rita's digital mode, and it'll be 1810 hours UTC there, Julia. Então aqui você vai ver aí, ó, tá vendo? Todos os dados de quem está falando, porque já está programado aqui, já foi colocada a lista de contatos. Tem mais de 190 mil contatos aí internamente já colocado aqui no equipamento. Se eu quisesse desconectar, o mais fácil aqui é fazer o seguinte, vai lá no Disconnect, no TG Disconnect, então aperta o Backspace aqui, para você poder ter acesso ao rádio. Vai lá no Disconnect. Aguarda. Agora poderia apertar. Agora já não posso apertar, porque tem gente falando. Se eu apertar, ele não vai desconectar, ó. Tá vendo? Eu tenho que esperar o espaço de câmbio longo para poder dar o comando de PTT para desconectar. Vou aumentar um pouquinho aqui o volume. Depois desse barulhinho, aí eu posso apertar. Ó, Disconnect. Desligado. Agora desconectou do TG91. Agora eu não vou ouvir mais o pessoal lá do TG91, tá bom? Tem gente falando aqui no TG724. Não, pensei que tinha gente falando aqui no TG724. Ó, tá vendo? Não tem mais ninguém falando porque foi desconectado, tá bom? Bom, então vamos lá. Essa zona aqui, né? Já mostrei para vocês, os TGs mais usuais. Aqui nós temos os TGs dos estados, de cada estado. Vamos apertar o botão aqui, ó, de encoder. Pronto. Então agora eu estou aqui na zona 3. Aí eu tenho TG São Paulo, TG Acre, TG Alagoas, TG Amazonas, TG Amapá, Bahia e assim sucessivamente. Tem todos os estados, todos os TGs. O pessoal costuma fazer rodadas, né? Grupos. Então, por exemplo, o pessoal que é de São Paulo, mesmo quem não é de São Paulo, né? Mas quer conversar com o pessoal de São Paulo, vai usar o TG SP, que é aquele primeiro TG que nós estávamos lá. Que aqui nós estamos subindo. Então vamos descer aqui, ó. Aqui, ó, TG São Paulo. Se eu apertar aqui, ele vai transmitir lá no TG 724. Tá vendo? E aí o que vai acontecer? Né? Eu estou no TG São Paulo. Se alguém entrar também nesse TG, eu converso com essa pessoa. Se eu quiser desconectar, é a mesma coisa, né? O mais fácil de fazer, você vai na última... A última memória de cada zona é o Disconnect. E aperta Disconnect. Desligado. Tá vendo? É isso aí. Vamos para outra zona.
Hotspot região é a mesma coisa. Aí eu vou ter as regiões, né? Sudeste, Sul, Centro-Oeste, é o TG do Nordeste, TG Norte. Então, às vezes o pessoal, ao invés de ficar num estado, o pessoal fica numa região, né? Num TG da região, tá? Então já está programado aqui. Também, ó, o último é Disconnect. Repetidoras de São Paulo. Então foram colocadas as repetidoras de São Paulo e as repetidoras totais do Brasil. Eu separei por São Paulo e o restante do Brasil porque São Paulo corresponde a mais ou menos 40% das repetidoras totais que tem no Brasil. Então fica mais fácil fazer dessa forma, tá bom? Se você colocar aqui, ó, você vai ter aí eu coloquei o nome da região da repetidora, que fica mais fácil. Quando você apertar, você vai ver o prefixo da repetidora, tá? Caso você tenha alguma dúvida, alguma coisa. Então, por exemplo, Utuporanga, São José do Rio Preto, Olímpia, Jaboticabal. Lembrando, você vai acessar via Hotspot, ó. Nós estamos aqui, ó, HS, Hotspot Repetidoras, tá? De São Paulo. Então você vai acessar usando o Hotspot. Se você não tem Hotspot, não vai ter essa programação, não vai funcionar, tá? Aí você tem que acessar direto. Aí você tem que estar lá na localização para poder acessar a repetidora ou ter vamos dizer assim, dentro do raio de abrangência daquela repetidora, tá ok? Então vamos voltar aqui, né? Apertar o botão de seletor, ok? Então tá, Araraquara, Rio Claro. Então vamos dizer que eu quero conectar na repetidora de Limeira, de qualquer lugar do mundo. Eu estou lá no Japão, não importa. O TG da repetidora de Limeira já está programado aqui. Quando eu apertar aqui, você vai ver que vai aparecer lá o prefixo da repetidora. PY2KJM, tá vendo? Todas eu fiz dessa forma para ficar fácil. Então o TG da PY2KJM já está aqui. Da onde ela é? De Limeira. Então fica muito mais fácil você localizar por aqui, ó, por região. Tá vendo? Indaiatuba, minha região. Só que eu não vou estar acionando a repetidora fisicamente direto. Eu estou acionando a repetidora fisicamente, mas pelo meu hotspot. Porque todas as repetidoras estão ligadas à internet, então automaticamente eu linko em qualquer repetidora de qualquer parte do mundo. Poderia ser uma repetidora do Japão? Poderia ser uma repetidora da Rússia, né? Aqui é lógico, está programado só do Brasil, porque senão haja programação. Mas em suma, todas as repetidoras atualizadas estão colocadas aqui. Então nós temos todas as repetidoras aqui, tá? Valinhos, Campinas, vamos lá para frente, Jundiaí V, Jundiaí U, ó, tá vendo? Jundiaí V, Jundiaí U. Se eu apertar aqui, ó, eu não desconectei, tá conectada na de Limeira, mas eu posso apertar também, como pouca gente fala nas repetidoras digitais local, de repente eu posso deixar ativado também, não tem problema nenhum. Mas se tiver alguém falando, eu não consigo ativar, né? E eu não vou ouvir lá, eu vou ver só o S-Meter marcando. Então por isso que é bom sempre, vai para uma outra, desconecta, mas nesse caso aqui eu vou conectar direto. A de Jundiaí de V, PY2KSP, tá vendo? VHF. PY2KSP VHF. Então sempre você vai ver, no caso, o prefixo da repetidora, tá bom? Quando você aperta aqui o TG, para facilitar. Aí você tem a de São Paulo, Zona Norte, UHF, São Paulo Zona Norte, VHF, São Paulo Zona Oeste, é na capital, né? Lá na Paulista, UHF, lá na Paulista tem uma de 900, então eu coloquei o 9 aqui para ficar fácil, tá? O pessoal usa bastante lá na Paulista lá, o pessoal que está lá na capital, que tem rádio de 900 MHz, eles estão usando essa repetidora lá, e se eles estiverem usando localmente, você consegue, apertando aqui, acessar lá. Ó, o rádio está com alguém falando, né? É o TG724, tá vendo? Eu sei porque eu estou olhando aqui no hotspot. Mas vamos lá então, Pardinho, Cerqueira, Acesso, Sorocaba, Salto, Itu, né? Vamos lá no Disconnect. Aqui, ó, Disconnect. Né? Não tem ninguém falando, eu posso apertar o Disconnect. Desligado. Desligado, tá vendo?
Bom, vamos lá para outra zona. Aí nós temos as repetidoras do Brasil. Então aqui eu tenho São José dos Pinhais, Paraná, São José dos Pinhais, Colombo, Paraná, tá tudo juntinha, tá? Pontal, Paraná, Ponta Grossa, Paraná, Londrina, Paraná, Maringá, Paraná, Umuarama, Cascavel, Toledo, terra do meu amigo PY, antigo PY2PP, agora PY3QQ, é o PEP, né? Foz do Iguaçu, Arapoti, Paraná também é de um amigo nosso lá que mora em Arapoti, Chapecó, já é Santa Catarina, Joinville, Santa Catarina, tá vendo? Brilhante, Santa Catarina, Itajaí, Santa Catarina, Ilhota, Santa Catarina, Floripa, Santa Catarina, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Igrejinha é Rio Grande do Sul, também região, acho que metropolitana de Porto Alegre, Janaúba, Minas, BH, Minas, Conselheiro Lafayette, então, tá vendo? Estão todos aqui, e vai embora. Aí o resto do Brasil tá aqui. Lá no final também nós vamos ter lá o Desconnect, para facilitar, né? Você não ter que voltar lá na outra zona para dar o Desconnect, já tá aqui. Tá vendo? Tá aqui, ó. E aí começa de novo. Bom, e aí vai. Agora aqui, Jaboticabal, repetidora DMR da região da pessoa que vai ficar com o rádio. Então a pessoa, ela possivelmente ela vai acessar essa repetidora que está a menos de 50 quilômetros lá da casa dela. E aí ela vai colocar, ela vai ter lá o Jaboticabal e as outras repetidoras que já estão programadas aqui, repetidora mesmo, você não vai estar acessando pelo hotspot, você tem a mesma configuração, você tem local, 724 Brasil no slot 1, local para usar lá no slot 2 e todas as repetidoras, NetBR, Papo BR, NetCT, TG91 em inglês, Portugal, TG nacional deles, Fusion BR e a PRS, caso você esteja querendo plotar, né, se você mesmo que você não queira estar andando com um veículo, né, e de repente você fala assim, não, eu quero deixar aqui na PRS, quero deixar lá plotando lá na PRS, né? Pelo menos a pessoa vai ver que seu rádio está ligado, qual foi a última spotagem que fez, né? E é interessante, porque às vezes a pessoa chama, não sabe se o rádio está ligado ou desligado, ele vai lá na PRS.fi, ele pode ver que o rádio está ligado, né? Ou quando estava plotando, qual foi a última plotagem que fez da sua localização, tá ok? E o Desconnect. Então as outras repetidoras que nós vamos ver aqui também, deixa eu só voltar aqui, Jaboticabal, e deixar sempre aqui local, né? Porque ele sempre memoriza onde você para na zona, então é mais fácil. Então vamos lá. Se eu colocar aqui agora na de Votuporanga, que talvez ele acesse lá da região dele, é a mesma programação. Local, 724 Brasil, NetBR, Papo BR e assim sucessivamente. Vamos voltar aqui, local. São José do Rio Preto, Olímpia, Araraquara, Indaiatuba, é bom aqui porque eu faço os meus testes, né? Em breve uma nova que já está programada aqui, eu não sei aonde vai ser, mas eu já tenho a frequência dela, né? Então já deixei programada aqui para ele, né? Depois é só editar o nome ou deixar assim mesmo, mas já está aqui, vai entrar em breve aí, possivelmente agora no começo do mês de junho, tá bom? E aí voltamos aqui, ó, repetidoras de FM novamente, né? É isso aí. Agora eu vou falar um pouquinho das configurações dos botões, né? Para facilitar tudo aqui para o usuário entender como é que está funcionando aqui para ficar fácil. Vamos deixar aqui no hotspot usuais. Então assim, para alternar entre A e B, usa o botãozinho aqui da ponta, ó. Tá vendo? Você vai para setinha desceu para B, ó, o GPS já está ativo aqui, ó, tá vendo? Então a hora já é acertada automaticamente pelo GPS, toda vez que ele liga o GPS, se tiver fora errado ele vai ajustar, tá bom? Então aqui nós estamos aqui, ó, VFO, por causa da setinha, né? Acho que dá pra ver aí. Tá no VFO-B e aqui VFO-A. Eu aconselho deixar o rádio de baixo na banda de VFO, num diretinho, porque sempre quando esse rádio ele
o RT73 é a mesma coisa, ele recebe alguma coisa, ele fica meio que estranho de você mexer, se você quer sair, mexer alguma coisa, você tem que vir, apertar esse botão, aí fica travado quase, sabe? Então é bom você deixar, para não deixar desligado, não deixar só um VFO, pode deixar os dois, mas deixa um em VFO FM, local, onde você faz um QAPzinho, e você deixa o outro usando, porque se, por exemplo, eu estou aqui usando aqui o hotspot, e tiver alguém falando aqui na 6520, ele não vai ouvir. Só quando o cara parar de falar aqui, aí ele vai passar a ouvir essa. Aí se o cara voltar a transmitir na 6520, vai ter que esperar primeiro esse VFO desligar para vir para esse de novo. Então, por isso que eu aconselho deixar esse rádio sempre no modo VFO, na parte de baixo, num direto, que se usa pouco, né? E a parte de cima fica mais usual para você utilizar da forma que você quiser. Tá ok? Então vamos falar um pouquinho dos comandos aqui novamente. Então aqui, ó, aqui ficou o botão de zona, sai fora, né? Se você apertar aqui, ó, sai fora do comando. Estamos aqui na parte do VFOA, né? Aqui, ó, ficou VFO. Então se eu quiser sair da memória aí para VFO, também em cima, né? Voltamos aqui para memória. Aqui ficou potência, né? Então se eu aperto aqui, ó, acende todos os LEDzinhos vermelhos. E aqui acende menos LEDzinho vermelho, tá na baixa. Tá ok? Botão de volume, subtom, para quando tá no analógico. E aqui é os botões de sair do menu, né? E voltando menu por menu. Ou de mudar a banda de cima para a banda de baixo. Todos os botões têm dupla função. Se eu apertar aqui o botão aqui e segurar, ele vai para contatos, lista de contatos, né? Vou sair fora. Se eu apertar o P2 e segurar, não vai ter uma função nenhuma aqui, eu não lembro, mas deve estar alguma coisa ligada à função de analógico, né? Então por isso que não fez. E aqui é o brilho do visor. Se eu apertar o P3 e segurar, aonde muda a potência num toque, se segurar e apertar, muda o brilho. Tá vendo? Aí ficou mais brilhante. Eu vou até deixar assim, que acho que ficou melhor para gravar. Para finalizar a gravação. Tá ok? Vamos ajustar o foco aqui. Legal. E tem algumas funções também que estão aqui, ó, no P1, P2, P3 e P4, que eu vou explicar. Quando você está num TG, e se tiver alguém falando no outro TG, você não ouve, né? Porque você filtra por TG. Então, por exemplo, se você tiver no NetBR, mas tem alguém falando no Papo BR, normalmente você não vai ouvir. Então eu coloquei uma função chamada promíscua, que faz você ouvir qualquer coisa que esteja sendo transmitido, mesmo que não seja o mesmo TG, apertando o P4, porque aí o que acontece? Você vai ativar a função promíscua. Promiscuo on. Então, por exemplo, no promiscuo on, tudo que está nesse slot, no caso aqui slot 2, né? Se estiverem transmitindo no NetBR você ouve, se estiver transmitindo Papo BR você ouve, se estiver transmitindo, o que estiver transmitindo, o seu hotspot estiver transmitindo, você ouve, tá? Para desligar, você aperta de novo o P4, ele desliga aqui a função promíscua, tá bom? Vamos passar para baixo. Ele tem uma função aqui, que é a função P3, eu deixei para abrir o squelch ficar aberto e aperta de novo, ele fecha o squelch, mas só funciona no analógico, né? Tá vendo? Você aperta aqui o P3, o cara tá falando, tá cortando, tá chegando ruim, e você às vezes precisa abrir o squelch. Então o que você faz? Você vem aqui, aperta o P3. Aperta o P3 de novo, fecha o squelch. Tá bom? É isso aí. E o P1 ficou a função do encoder, de você apertar o push button do encoderzinho, tá? Do seletor de canal. E o P2 ficou essa teclinha de sair, caso você queira fazer os comandos, né? Acessar menu do rádio e coisa e tal, porque para acessar o menu do rádio você tem que apertar aqui, ó, né? Aí você vai ter as funções do rádio aqui, ó. Tá bom?
Então você tem todas as funções aqui. Aqui tem menos funções, está mostrando só 7, porque nós estamos no VFO analógico. Então vamos sair daqui e vamos passar para cima. E aí vamos apertar de novo. Você vai ver que já tem 12 menus, tá vendo? Que aí você vai ter os menus de comandos dos digitais, né? Tem algumas coisas interessantes aqui, que você pode ligar e desligar um gravador de voz interno. Então todo mundo que falar isso no modo digital, tá? Todo mundo que falar, ou você também, aqui vai ter os menuzinhos, é fácil de mexer, você controla por aqui e por aqui também limpa, né? Aperta sempre aqui para voltar, tá vendo? Aqui você tem uma função apêndice, esse apêndice você vem aqui, ó, tem a função GPS, é bem legal. Você aperta aqui no GPS, o GPS está ativo, não, se você apertar aqui você desliga permanentemente o GPS. Serial data, né? É a porta serial que o GPS está utilizando, já está ativo todas. E Group Info. Esse Group Info, se você apertar aqui, você vai ter GPS Maps. Quando você está andando, ele te mostra se você está indo mais ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Vamos sair fora. Mensagens que porventura alguém mande para você por GPS, tá? GPS Location, né? Ele vai te dar a tua coordenada e vai te dar a tua altitude. Por que a altitude está 0, né? E só está mostrando a coordenada? Porque na realidade ele deve estar pegando poucos sinais de satélites, ou seja, tem várias antenas de satélites para ele pegar, tem vários satélites para ele pegar, ele está pegando pouquinho, e aí você não atingiu a quantidade suficiente, porque nós estamos dentro de casa, para pegar e medir a altitude, tá ok? Vamos ver aqui, dá para ver quantos satélites nós estamos pegando. Aqui, ó. Eu virei o botão de seletor, eu diria que está pegando aqui basicamente todos esses satélites aqui, ó, com bom sinal, para eu poder ter a altitude, marcar a altitude, tá bom? Então você vê, ó, é pouco sinal, mas ele pega, né? Tá pegando aqui dentro de casa, tá pegando, tá ok? Vou sair fora aqui novamente. Vamos sair fora daqui e vamos sair fora daqui. Tem algumas coisas que tem que tomar cuidado para não mexer, porque o rádio ele está habilitado aqui para você ter acesso completo pelos menus, tá ok? Aqui é a função de rádio FM, você pode ajustar aqui rádio FM. Ela tem uma faz a busca automática. Voltamos aqui, você aperta o B, sai fora, tá vendo? Ajustar tempo e data, né? Aqui é DTMF, para você transmitir DTMF, aqui a gente não usa isso aqui. Hand Mic Speaker, né? O Hand Mic Speaker, você pode, no Hand Mic Speaker, você pode ajustar o seguinte. Eu posso deixar o alto-falante só do rádio recebendo. Eu posso deixar só o alto-falante do microfone recebendo. Isso aqui é um alto-falante, tá? O PTT mesmo tá aqui, ó, tá aqui embaixo. Aqui é um alto-falante. Então eu posso deixar, não quero que saia aqui no rádio, porque o rádio tá na parte de baixo do carro, lá tá longe, e o PTT tá mais acessível aqui perto do meu ouvido. Então eu prefiro que saia no microfone. O alto-falante é bom do microfone e sai aqui. Aí você seleciona aqui, ele vai receber, não vai mais receber aqui no alto-falante do rádio, vai receber só no alto-falante do PTT. Vamos voltar de novo aqui no... Posso deixar nos dois, ó. Posso deixar tanto no microfone quanto no speaker do rádio. Eu vou deixar nos dois, tá? No speaker e lá. E aqui é para PRS, mas para ajustar a parte analógica, né, e coisa e tal. Nós não vamos mexer nisso aqui, né, porque a PRS, quem gosta da PRS depois pode dar uma fuçada, mas em suma aqui você tem para selecionar se você quer o modo PRS só no analógico, se você quer no digital, como é que você quer que ele transmita ou não. Eu já deixei meio que no automático, ou seja, cada 90 segundos lá no digital, se você colocar nos canais da PRS, ele já transmite a cada 90 segundos a sua localização, tá bom? Vamos sair fora.
que mais tem aqui no menu? Aqui ajustes de tom do rádio, você pode ligar e desligar alertas sonoros. Alguns parâmetros você pode ajustar aqui também do rádio. Tá vendo? O TOT eu deixei com 180 segundos. 180 segundos são 3 minutos, né? 3 minutos já é quase um câmbio-espada, tá bom? Então não precisa mais do que isso aí, né? A potência do rádio tá em low, tá vendo? Tá verdinho ali, ó, tá em low, né? Mas você muda lá no botãozinho no P3, tá ok? Slot repetidora, quando você está no modo digital, se você quer mudar o slot da repetidora, você pode mudar por aqui, é mais rápido, mais fácil, né? Do que mexer na programação. E encoder level, né? Se você quer travar o rádio, bloquear alguma coisa, essa função do encoder. Não é o nosso caso aqui, tá bom? Alguns ajustes locais que você tem. Não aperte esse botão, porque senão você vai resetar, fator reset. Você reseta, né? Ele vai pedir uma confirmação, mas você vai resetar o rádio. Vai voltar ao padrão de fábrica, vai perder todas as programações. E perde tudo mesmo, hein? Perde até inclusive a lista de contatos, que tem 190 mil e lá vai fumaça de contatos. E demora para fazer essa atualização, hein? É bom não fazer não, porque depois só pelo computador e demora para burro para fazer. Tá? Então assim, aqui você tem Vox, Display Mode, né, você pode ajustar aqui se você quer. A melhor configuração é essa aqui, tá? Deixar o CHNAME. Se você colocar, eu quero ver a frequência. Tá, você vai ver a frequência, mas você não vai ver da onde é, que local que é, fica difícil. Então, o mais fácil de mexer é o CHNAME, tá? Deixa em CHNAME, não mexe aí não. Aqui é os LEDs, caso você queira desligar LEDs e tal, besteira. Backlight também, você vai ajustar lá pelo botãozinho F3 apertando e segurando. Keypad Lock, se você quer travar esses teclados de cima. E a linguagem inglês-chinês já está em inglês, tá bom? Zona Channel, não precisa, porque eu já programei aqui no P1 o Zona Channel. Você apertou aqui, faz. Se não, você aperta aqui também, é o que você vai ver lá no P1, tá vendo? Sai fora e é isso aí. Esse aqui é o Kaidera CDR300 UV, 20 watts na alta, em VHF, dá uns 15, 14 watts em UHF na alta, e em média 4 a 5 watts, 4 watts em UHF na baixa e 5 watts em VHF na baixa. Não esquenta muito, dá para falar bem, tá tranquilo, ele tem um bom dissipador, tem uma ventoinha aqui atrás, ele tá apoiado aqui porque ele tá com suporte ainda na caixa, mas eu fiz testes aqui, né, e ele demora, assim, para chegar numa temperatura quase que insuportável, ele vai demorar muito, tem que falar muito, tem que dar um cambiado, como diz o outro, né, tem que fazer um câmbio aí bem espada mesmo, bem longo, tá, várias vezes, né. Mas a pessoa está perto geralmente do rádio, dá uma monitoradinha, né? Se estiver usando o hotspot, já está configurado tudo com baixa potência, né? Se tiver na repetidora e precisar usar alta potência, dá uma monitoradinha, mas em suma é um rádio resistente, tá? Não é um radinho fraco não, pelos testes que eu fiz aqui. Anteninha de GPS, antena de conector SO de UHF normal, né? Na traseira, esse cabinho que você está vendo aqui é o cabo de dados, que fica na lateral, que depois eu vou tirar, vou fechar e vou colocar a tampinha, que vai um parafusinho, não vai precisar mexer, só quando faz a programação. Esse vídeo ficou longo, mas eu espero ter ajudado aí o pessoal que tenha um Retevis RT73, né? Eu não forneço o code plug a gente faz para uso próprio, só. Fica o aviso aqui, mas tem a lógica aí, né? Quem quiser digitar, perder horas de digitação lá, porque são várias horas de digitação. Foi um trabalho longo para fazer toda essa programação. Esse rádio em específico, o CPS dele, o code plug dele, não dá para importar e exportar muita coisa, principalmente a lista de frequências, né? Então não dá para mim aproveitar de um outro programa, de um outro rádio. Eu tive que fazer tudo na unha, né? É um trabalho danado. Coisa de 2, 3 dias, né? E bolar essa lógica. A lógica tá aí, né? Quem quiser copiar a lógica pode copiar. É só digitar, como eu disse, né?
mas eu não tenho como fornecer o code plug aí para o pessoal, tá bom? O pessoal sempre pergunta lá no YouTube, ah, você pode? Infelizmente não, né? É o meu trabalho. Aqui está o hotspot, né? Felipe, a palavra contigo é Papa Yankee. Papa Yankee só quando eu estou no Brasil. Quando eu estou no Brasil é Papa Yankee 6 rádio antena, mas aqui o meu indicativo é Whisky 4 Bravo Oscar X-Ray. Esse é o Ricardo, eu acionei o TG NetBR e tinha gente falando. Oscar Bravo, colega Ricardo, então... Colega de Portugal. Tarde, aqui desde o sul de Portugal, o meu QRA é Paulo, transmito aqui de uma pequena povoação chamada Alvor, que é mesmo perto de Portimão, aí para o amigo Carlos. Região de Algarve. É verdade, tá vendo? Aqui o sítio é bonito, aqui é as praias também. Eu vivo aqui muito perto da praia. É uma praia que se chama Prainha, ok? Se procurar aí no Google, Prainha Alvor. Tem aqui uma praia bonita. Se eu quisesse desconectar aqui do NetBR, eu vou lá no Disconnect. Espero o pessoal parar de falar. Não tenho a certeza. Ok, o Ricardo depois já diz onde está. Ó, o áudio saindo também Keys também é muito bonito. Saindo pelos dois lugares, saindo pelo microfone Todas unidas aí pela estrada. e saindo pelo próprio rádio. Com certeza já tem passeado por aí o Ricardo. Tem que esperar um câmbio bem longo para a pessoa. É espetacular. Vamos abaixar o volume aqui. Para todo mundo. Tem que esperar um câmbio longo e tem que fazer aquele grilinho, né? Para poder desligar. Porque se você aperta logo na sequência que a pessoa deixa um espaço de câmbio, esse rádio automaticamente ele vai querer transmitir no grupo, porque ele está recebendo o grupo, né? Então o ideal é você ter que ter um espaço de câmbio longo. Ó. Que nem se eu apertasse agora, ele não vai, ele vai Ó, ele estava transmitindo no 724942. Ele não deu o TG, ou ele não deu o ID da desconexão. Depois que você falou que estava numa milha do seu hotspot, ali o áudio cortou e veio com muita perda. Eu tentei falar. Então, o que acontece? Outra forma que você tem de desativar é pelo dashboard. Se você tiver lá na frente do seu computador ou no seu celular, na mesma rede do hotspot, então você acessa o hotspot e força lá uma desconexão por lá. Aí lá não precisa guardar o espaço de câmbio, é mais fácil, tá bom? Mas se você tiver aqui, você tem que esperar um espaço de câmbio de no mínimo uns 10 segundos para poder desconectar. É dessa forma, não tem outra forma via rádio, tá bom? HF, procedimento sinal aqui, o HF aqui sai do teu rádio aqui. Tudo bem que tem alguns aplicativos que você consegue utilizar, mas... Aqui, se você fosse usar o TG Brasil, ó, tem gente que estava lá. Você pode usar o TG Brasil, porque o TG Brasil usa o slot 1 do seu hotspot, que é dual, e o NetBR e os demais grupos usam o slot 2, tá bom? A vantagem de você ter um hotspot com 2 slots é igualmente a uma repetidora, ou seja, é igual a uma repetidora, não tem diferença nenhuma. É isso aí, meu nome é Renato Liana, Papa Uniforme 2 Lima Zulu Bravo Renato, aqui da cidade de Indaiatuba. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá ok? Um abraço e até a próxima.